Olá, bem-vindos ao canal Codificação Kardecista. Iremos publicar o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Pergunta de Allan Kardec. Poderemos saber em que época viveu Adão? Responderam os espíritos superiores. Mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Comentário de Kardec acerca da resposta. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foram os que sobreviveram, em certa região, a alguns grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas o planeta, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades desse mundo. A ideia de que Adão foi o primeiro homem na Terra espalhou-se rapidamente entre as comunidades terrestres. Isso, de alguma forma, ofereceu uma explicação simplista para a genealogia humana. Na verdade, naquela época, a verdade completa provavelmente não seria compreendida devido à capacidade limitada das pessoas. Mesmo hoje, em um período em que o progresso alcançou alturas notáveis, há certas informações e segredos da natureza que não podem ser completamente revelados, devido à falta de entendimento, inclusive entre os chamados sábios da Terra. Imagine então, há milênios atrás. A verdade é como uma luz que se revela progressivamente, à medida que a humanidade evolui. Algumas pessoas, particularmente aquelas com uma conexão mais profunda com a espiritualidade, têm uma compreensão mais profunda da verdade, reunindo conhecimento através de diversos meios, incluindo a intuição espiritual. Isso está em consonância com a frase amplamente conhecida entre os iniciados. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ou seja, quando estamos preparados, o conhecimento se apresenta. Se fosse afirmado, inclusive pelos espíritos Allan Kardec, que Adão foi o primeiro homem na Terra, isso levantaria outra pergunta lógica: como Adão surgiu? Mesmo nos dias atuais, no século XX, o público em geral ainda teria dificuldade em responder a essa pergunta de maneira conclusiva, evitando o problema em vez de encará-lo. Não se esqueça de expressar seu apoio dando um like. A natureza não age por saltos ou interrupções abruptas. Ela opera de maneira progressiva e harmoniosa, avançando passo a passo, enriquecendo a consciência e desenvolvendo dons espirituais de forma gradual. Embora haja um intercâmbio de experiências entre diferentes mundos e sistemas, todas essas casas-famílias estão unidas por laços de amor. No entanto, na Terra, a evolução da espécie humana ocorreu por meio de um processo gradual. Devemos lembrar que os espíritos superiores desempenharam um papel fundamental na orientação da evolução de tudo o que existe na Terra e no universo. No futuro, a humanidade poderá viajar entre mundos, desde que haja orientações superiores para isso. No entanto, ainda existem segredos a serem desvendados, especialmente relacionados a combustíveis baseados em fluidos que podem ser encontrados em diversos lugares. A mente humana é uma força formidável, especialmente no que diz respeito à ciência terrestre. É uma força espiritual que pode influenciar muitas dimensões e interagir com aparelhos cósmicos, superando desafios de tamanho e distância. No entanto, o primeiro passo para alcançar esse nível de compreensão é a educação de todos os homens, buscando a paz interior. Por enquanto, a tendência belicosa inerente ao ser humano ainda prevalece sobre seus valores, obscurecendo a fraternidade, que é a chave para a verdadeira felicidade. Que tal compartilhar esse vídeo e nos ajudar a divulgar essa bela mensagem? Devemos considerar Adão como um ancestral, uma raiz da humanidade, em vez de vê-lo como o primeiro ser humano a surgir na Terra. Devemos também estar preparados para a possibilidade de sermos visitados por seres extraterrestres no futuro, em missões de cordialidade e troca de conhecimento. No entanto, antes desse amanhecer promissor, é uma regra espiritual preparar nossos corações para os grandes encontros entre as diversas famílias das casas de Deus. A Terra está em constante evolução, passo a passo. O tempo avança, e apenas a verdade permanece inabalável. Essa verdade tem o poder e a luz para nos guiar e libertar. Não importa que alguns não acreditem no progresso, pois o progresso é uma força divina que não depende da vontade humana.
O homem primitivo não teria acreditado se lhe tivessem dito em sua época sobre transplantes de órgãos ou a capacidade de voar, mas essas são realidades hoje. Da mesma forma, o homem moderno muitas vezes duvida quando se trata de cura através da harmonia mental. No entanto, o homem, no futuro, desfrutará dessa capacidade e sentirá cada vez mais a presença de Deus em seu coração. Portanto, ao pensarmos em Adão, devemos vê-lo como nosso irmão, um filho desse mesmo Deus, e não como o progenitor da humanidade. Solicitamos que você gentilmente se inscreva em nosso canal, permitindo-nos continuar a compartilhar os princípios da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade e amor ao próximo, e juntos podemos levar esses ensinamentos a mais pessoas. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e dedicação a essa nobre causa.